Medite comigo sobre a oração de Josafá e vamos aprender lições para momentos de angústia, de ansiedade, de perigo, de não saber o que fazer, de estar pressionado contra a parede, sem solução e sem recursos. Preste muita atenção nesta oração que foi registrada em detalhes lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. O contexto da época, diz o início do capítulo, que sucedeu que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, que eram nações inimigas de Israel, e com eles outros amonitas vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Ou seja, antes da guerra, antes da batalha do inimigo, chegou a má notícia, que é o que normalmente acontece. O mal ama trabalhar dessa forma. O mal ama trabalhar com intimidação, com avisos de morte, de ameaças. Olha, vai acontecer isso com você, vai acontecer aquilo com você. O mal ama fazer isso. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa nem vai para a batalha. Ela já se rende só pela má notícia. Ela já se entrega pelo medo, pela dúvida, porque a palavra já tira toda a coragem, todo o espírito de dentro dela. Como que Josafá lidou com isso? Primeiro, ele lidou de forma humana, porque diz o texto que Josafá temeu. Ele era homem. Todos nós somos humanos, de carne e osso, e quando ouvimos uma má notícia é natural dar aquele frio na barriga, aquela preocupação, aquele medo. Josafá também temeu. Mas daí o homem de Deus nele tomou atitude. E diz o texto que ele se pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Josafá não foi fazer alianças com outras nações, não foi buscar ajuda no Egito ou em outros aliados ou mesmo parceiros. Ele foi buscar em Deus a sua ajuda, o seu socorro. E aí diz que Josafá se colocou em pé diante da casa de Deus em Jerusalém, quer dizer, ele saiu do seu palácio em jejum, em humilhação, e foi até a casa, o templo do Senhor. Ele não orou em casa, ele não orou de casa. Ele teve que se mexer. Olha aí a lição para você que fica em casa, no conforto da sua casa, pedindo que outras pessoas orem por você, botando lá na rede social, ore por mim, assistindo oração na rede social e pedindo que alguém ore por você. Você tem que se mexer, você tem que fazer a sua parte. Vá à casa de Deus, vá à casa do Senhor, vá até lá mostrar a sua fé, vá até o altar. Não fique dependendo de outros orarem por você. Josafá foi até a casa de Deus e aí então ele começou a orar dizendo: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? E não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Ou seja, Josafá começa afirmando, trazendo à sua mente o poder de Deus, a soberania de Deus, a majestade dele. Quer dizer, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é muito maior do que essas nações que vêm contra mim. E seguiu dizendo, eu não vou ler tudo porque a oração é longa, mas, por favor, você leia os detalhes na sua Bíblia lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Ele disse assim em um momento da oração: E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, quer dizer doença, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti,
na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora você entende por que lá na fachada e também no altar de todas as igrejas universal do Reino de Deus está escrito: Jesus Cristo é o Senhor. Porque como lá no templo em Jerusalém, a casa de Deus era o lugar onde o seu nome estava pregoado. O seu nome estava ali fixo naquele lugar. E Josafá faz referência a este fato na sua oração: pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Quer dizer, é a este nome que nós clamamos. É no nome de Jesus que nós oramos. É nesse nome que nós temos autoridade e poder. Não é no nome do pastor, do bispo. O bispo fulano. Né? Talvez lá na sua igreja tem lá o nome do bispo na placa, na fachada. O nome do pastor, do missionário lá na sua fachada. Mas você deve recorrer ao nome de Jesus. Não é o nome de pastor. Você não tem que ficar procurando um pastor mais ungido, um pastor mais santo, um pastor de fé. Você já tem o nome que te dá acesso ao Pai. E Josafá recorreu a este nome. E depois ele falou da sua dor, das ameaças que ele estava sofrendo, e disse a Deus: Senhor nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos. Olha só a sinceridade, a expressão de verdade, a confissão de dependência de Josafá. Um rei que fez essa oração publicamente. Não teve vergonha de, como rei, confessar, admitir diante da sua nação que ele não sabia o que fazer. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu conheço alguém que sabe, então eu vou falar com ele. Não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E ali ele concluiu a sua oração com essas palavras: os nossos olhos estão postos em ti. Que importância, que conselho, que ensinamento tão importante para todos que estão enfrentando angústias, cujos olhos estão grudados nas notícias, nas más notícias, cujas mentes estão cheias de ansiedade, depressão, medo e preocupação. Não é no problema que você tem que colocar os seus olhos, nem nas notícias, nem nas pessoas que trazem informações ruins para você. Mas coloque os seus olhos em Deus. Mas onde está Deus para eu vê-lo? Nós não enxergamos Deus, Deus é espírito. Mas quando ele disse: os nossos olhos estão postos em ti, o que Josafá quis dizer foi o seguinte: os nossos olhos estão postos na tua palavra, na tua promessa. O que o Senhor fez, o que o Senhor prometeu. É nessa promessa que nós confiamos. Então, quando Josafá descarregou o seu medo, suas preocupações sobre Deus, imediatamente veio a resposta. E Deus respondeu para ele, dizendo assim: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A peleja não é vossa, mas de Deus. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Josafá e o seu povo, o seu exército, teria de se preparar, sair para a frente de batalha. Eles teriam que estar lá diante dos inimigos, quer dizer, sentir o calor da batalha, mas confiar que a batalha não era deles, e sim do Senhor. E que na hora certa, o Senhor, então, viria e pelejaria aquela batalha. E foi o que aconteceu. E Deus deu grande livramento para Josafá naquele dia, por causa da ação da fé.
Sabe, Deus às vezes permite que nós cheguemos ao limite da dor, ao limite da ansiedade, da preocupação, do medo. Deus permite. Não porque Ele quer nos fazer mal, não porque Ele quer brincar com as nossas emoções, mas porque Ele quer nos ensinar a grande lição da confiança e da dependência dEle. Então, se você está vivendo dias como o de Josafá, e você está aí tão apreensivo, sem saber o que fazer, não se preocupe. Corra para a casa de Deus, vá para a casa de Deus. Não se preocupe se o pastor está lá ou não. Não se preocupe, vou pedir o pastor para orar. Não, vai você direto. Vai você direto ao altar. Vá lá debaixo do nome de Deus, do nome de Jesus. Olhe para aquele nome, fixe os seus olhos naquele nome. E diga, Senhor, eu estou aqui. E eu trago para ti as minhas angústias. Eu trago para ti as minhas dores, as minhas preocupações. Elas estão aqui diante do Senhor. E os meus olhos estão postos em ti. Eu confesso que eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que fazer dessa situação. Mas eu vou fazer a minha parte, o que eu tiver que fazer, o que eu souber que eu posso fazer, eu vou fazer. Mas a partir daí eu não posso fazer mais nada. Os meus olhos estão em ti. Faça isso, meu amigo, minha amiga. Faça isso, clame a Ele, recorra a Ele. É isso que Ele quer. Deus quer ouvir a sua confissão de dependência dEle. E Ele não vai te decepcionar. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.